A apostasia de Israel durante os 40 anos é um tipo da apostasia que acometerá o povo de Deus nesses últimos dias? É exatamente isso. A senhora White deixa muito claro que os 40 anos de rebelião pelo deserto vai ser o mesmo tipo de circunstâncias e situação que o povo de Deus vai enfrentar agora nesses últimos dias. E de fato é isso que nós temos percebido. Hoje, especialmente pelo povo que professa ser a igreja remanescente dos últimos dias, tem existido um estado de rebelião não somente contra a lei de Deus, mas também contra a sua profeta moderna, a irmã White, que é digna de nota e de ter sido registrado mesmo nas peripécias do antigo Israel. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa série do livro de Hebreus, o nosso seminário, o nosso estudo, avançando no capítulo 3. Vimos no capítulo 1, Paulo exaltando a divindade de Jesus, no capítulo 2, Paulo trazendo Jesus ao nível da humanidade, textos fortes, contundentes, e hoje nós vamos avançar para o capítulo 3, onde acontecem duas situações distintas. Primeira, do verso 1 ao 6, Paulo faz uma comparação entre Moisés e Jesus e coloca Jesus superior a Moisés. E segundo, do verso 7 em diante, Paulo vai abordar as apostasias e as grandes tragédias que aconteceram com Israel por causa da incredulidade. O capítulo 3 transborda para o capítulo 4, de modo que esses dois capítulos precisam ser avaliados juntos. Um complementa o outro. Ambos vão mencionar o repouso e o capítulo 3 vai mostrar a causa de por que, no capítulo 4, Paulo diz que Israel não entrou no repouso. Então nós vamos estar abordando todos estes pontos aqui no livro de Hebreus, capítulo 3. O meu nome é Severino Kiel, sou fundador do IAG. Bom, eu dividi o capítulo 3 em duas partes para facilitar a abordagem desses dois temas que são especiais. A incredulidade e apostasia, que culminou em rebelião de Israel, e a primeira parte do capítulo, verso 1 a 6, do capítulo 3, Jesus sendo superior a Moisés. Para introduzir este capítulo, eu gostaria só de contrastar aqui com vocês Jesus e Moisés. Moisés sendo o tipo, Jesus sendo o antítipo. São 14 pontos que eu destaquei, entretanto, claro que podem existir mais. Eu até peço que, se vocês virem mais alguma similaridade entre Moisés e Jesus, que vocês deixem aqui nos comentários para eu ampliar aqui o meu escopo desta harmonia que existiu entre Moisés e Jesus. Eu destaquei 14 pontos. Primeiro, Moisés, quando recém-nascido, sofreu um decreto de morte. Êxodo 1, 15 a 16. Veja bem, como são muitos os textos, eu não vou ler todos aqui, eu só vou falar a ideia do texto, porque senão isso demoraria muito tempo, tá? Mas eu vou dar todas as referências. Então, Moisés, quando recém-nascido, sofreu um decreto de morte. Jesus, quando recém-nascido, também sofreu um decreto de morte. Mateus 2, 13 a 16. Moisés nasceu na plenitude dos tempos, quando o povo de Deus ansiava e chamava por libertação. Êxodo 2, 23 a 25. Jesus também nasceu na plenitude dos tempos, quando Israel clamava por libertação. Gálatas 4, 4. Marcos 1, 15, desejado de todas as nações. 32, 33. Moisés nasceu em circunstâncias desfavoráveis, pois eles eram escravos. Êxodo 3, 7 a 9. Jesus nasceu num período em que Roma imperial dominava a nação de Israel, ou seja, nasceu em um período de dificuldades para Israel também. Lucas capítulo 2, verso 1 e 2 e verso 7. Moisés foi protegido pelo Egito para não morrer.
Êxodo 2, 8 a 10. Jesus também foi protegido pelo Egito. Mateus 2, 13 e 14. Moisés seria libertador do cativeiro egípcio. Êxodo 3, 10. Jesus seria libertador do cativeiro do pecado. Mateus 1, 21. Moisés foi chamado a abandonar o Egito e ir para o deserto. Êxodo 2, 15, Hebreus 11, 24 e 25. Jesus também foi chamado a abandonar o Egito. Oséias 11, 1, Mateus 2, 15. Ponto 7. Moisés foi ao deserto de Midian por 40 anos para preparar-se para o seu ministério. Patriarcas e Profetas, 246, 247 e Êxodo 7, 7. Jesus foi ao deserto por 40 dias, a fim também de preparar-se para o seu ministério após o batismo. Mateus 4, 2. Moisés fez um jejum de 40 dias. Êxodo 34, 28. Jesus também jejuou por 40 dias. Mateus 4, verso 2. Moisés recebeu as tábuas da lei no início do seu ministério. Êxodo 31, verso 18. Jesus, no início do seu ministério, ampliou a lei. Mateus 5 a 7. Moisés foi um grande profeta do Antigo Testamento. Deuteronômio 18, 15. Jesus foi um grande profeta no Novo Testamento. Deuteronômio 18, 15 e Atos 3, 22 e Atos 7, 37. Moisés deu maná ao povo. Êxodo 16, João 6, 32. Jesus deu pão ao povo também. João 6, 31 a 33. Faraó tentou destruir a criança chamada Moisés. E Faraó, no Antigo Testamento, é chamado de dragão. Jeremias 46, 22, Ezequiel 29, 3. Herodes, governador romano, também tentou destruir Jesus quando este era criança. E a Bíblia também chama Herodes de dragão. Apocalipse 12, 4. Mateus 2, 16. Grande conflito, 438. Moisés foi ressuscitado antes que seu corpo experimentasse a corrupção. Judas, versículo 9. Jesus também foi ressuscitado antes que seu corpo experimentasse a corrupção. Atos 2, 27 e 31, 32. E Salmo 16, 10. Moisés levou a humanidade glorificada para o céu. Mateus 17, 3, no Monte da Transfiguração, quando ele aparece glorificado. Jesus levou também a sua humanidade glorificada para o céu. Ciência do Bom Viver, 321. Cristo levou consigo para as cortes celestes a sua humanidade glorificada. Então são muitos os paralelos entre Jesus e Moisés. Vale lembrar que é importante nós traçarmos esses paralelos porque é desta maneira que o Antigo Testamento ganha vida. A senhora White fala no livro Educação que deveríamos buscar símbolos e tipos de Jesus não só nas Escrituras, mas também na natureza e tudo aquilo que nos cerca. E desta maneira o Salvador seria alguém próximo a nós. Por isso que é sempre importante contrastar as histórias do Antigo Testamento com as histórias do Novo Testamento e ver as similaridades existentes entre elas. O próprio Moisés, ele fala, como nós vimos ali, quando eu mencionei que ele foi um grande profeta do Antigo Testamento, ele fala: o Senhor levantará outro profeta semelhante a mim, a este vocês ouvirão. O personagem Moisés é importante ser destacado aqui, e Paulo assim o fez, porque ele é o nome do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. O nome Moisés aparece no Novo Testamento pelo menos 85 vezes. Depois vem o nome de Davi, que aparece quase 80 vezes. E depois o nome de Abraão, que aparece pelo menos 73 vezes no Novo Testamento. Então, em ordem, seria Moisés 85, Davi 77 e Abraão 73 vezes. Ou seja, muitas recorrências do Novo Testamento indicando a experiência desses homens. Então, certamente estes personagens têm uma relevância extremamente contundente, preponderante com o Novo Testamento. No caso de Moisés, Paulo o cita
dezenas de vezes, não só no livro de Hebreus, mas também nos seus outros escritos. Mas aqui no livro de Hebreus ele confere estes primeiros 6 versículos do capítulo 3 de maneira exclusiva a Moisés e a sua obra, justamente porque ele sabia o grau de relevância que Moisés tinha para o povo judeu. Na verdade, todo o escopo do cerimonial judaico constituído como fundamento do Antigo Testamento foi dado por Moisés. Se Paulo agora vai apresentar um novo fundamento com melhores condições, uma base mais sólida, mais firme, que seria o ministério de Jesus, naturalmente ele precisa trazer este fundamento do Antigo Testamento, o santuário terrestre, e contrastá-lo com um novo fundamento agora apresentado aqui no livro de Hebreus, não só apresentando o santuário propriamente dito como um santuário melhor, mas os legisladores deste novo santuário, a saber, do Antigo Testamento Moisés, do Novo Testamento Jesus, ok? Vamos avançar, capítulo 3, verso 1, diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, pela primeira vez, o título completo é apresentado aqui a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote. Interessante que a palavra considerai aqui é a palavra grega que expressa a ideia daquelas pessoas que observam as constelações, o Órion, as estrelas, os corpos celestes, ou seja, é uma observação específica, cuidadosa, minuciosa. Então aqui o apóstolo nos chama a atenção para que observemos ou consideremos com muito cuidado o apóstolo e sumo sacerdote da nossa salvação. A palavra apóstolo aqui, ela expressa pelo menos 2 ideias específicas. A primeira é enviado de Deus e a segunda é embaixador de Deus. Assim como Moisés foi o enviado de Deus para o Egito, para libertar o seu povo do cativeiro, do pecado e da escravatura, ele também foi um embaixador de Deus no Egito para libertar Israel. De maneira que aqui no livro de Hebreus, Jesus como apóstolo conecta-se a Moisés e Jesus como sumo sacerdote conecta-se a Arão. A palavra sacerdote vem do latim, que quer dizer construtor de pontes ou mediador. Por isso que Êxodo 32 diz que Jesus é a escada que une a terra ao céu, mediador ou ponte. E embaixador, claro que representa a ideia, a tradição, os titames do país que aquele embaixador representa. É interessante que Jesus, neste mundo, representava o reino de Deus. Por isso que ele viveu aqui na terra os princípios do céu. Tanto que na comunicação do Sermão do Monte, a mais bela obra literária ali do Novo Testamento, 5 a 7 de Mateus, Jesus, por um momento, a senhora White fala que ele esqueceu que estava na terra e começou a expressar a linguagem do céu. Quando disse, bem-aventurados que choram, os mansos, os que servem, etc. Ou seja, Jesus representou de maneira translúcida, de maneira intrínseca, o reino dos céus aqui na terra. Um embaixador, ele não deve mesclar a sua origem no país em que ele está, porque senão ele perde a sua singularidade como embaixador. Ok? Jesus conseguiu fazer isso. Segundo aos Coríntios 5 fala que nós somos embaixadores da parte de Deus. E se somos embaixadores da parte de Deus, deveríamos representar, assim como Moisés representou o caráter de Deus no Egito e Jesus representou o caráter do Pai na terra, deveríamos também representar o caráter do nosso Salvador Jesus aqui na terra, no círculo nosso, onde vivemos, onde atuamos. Então, Jesus aqui recebe o título de apóstolo, enviado de Deus, embaixador de Deus e sumo sacerdote, aquele que constrói uma ponte entre o homem e Deus, aquele que faz mediação entre o homem e Deus.
Hebreus 10, 21, quero ainda fechar com esse versículo aqui, nesse verso, diz o seguinte: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E o capítulo 3 vai dizer que a casa de Deus somos nós. Então Jesus é o mediador entre o homem caído e nosso Deus que nos céus habita. Ok? Então vamos seguir nessa primeira parte de Hebreus 3. Nós vamos avançar até o versículo 6. Agora eu queria ainda mencionar um detalhe, uma vez que ali aparece a palavra sacerdote. Eu gostaria de mencionar com vocês os 3 ofícios de Jesus. É importante entendermos isso, porque nós sabemos que Jesus foi profeta, sacerdote e rei. E às vezes fazemos um pouquinho de confusão e unimos estes 3 ofícios em um mesmo tempo. Vale dizer que eles são cumulativos. Assume um ofício, continua quando o segundo é agregado, continua quando o terceiro é agregado. Entretanto, eles têm inícios específicos, tá? Então, aqui nós já sabemos que Jesus vai ser apresentado já como profeta e já foi também apresentado como sumo sacerdote. Então eu queria destrinchar um pouquinho com vocês estes 3 ofícios de Jesus: profeta, sacerdote e rei. Bom, primeiro vamos ver o primeiro ofício deles, sacerdote. Deuteronômio 18, olhem aí, Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor Deus levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, assim como eu. O versículo 18 vai repetir a mesma ideia: eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, Deus falando a Moisés. E aí segue dizendo, então no Antigo Testamento existia uma profecia que dizia que levantar-se-ia um grande profeta no meio do povo de Israel. Olha aí João 17, vamos ver isso cumprindo-se. Estamos avaliando os 3 ofícios de Jesus: profeta, sacerdote e rei. João 17, versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então, Deuteronômio 18, 15 a 19, na verdade, fala que seria enviado um grande profeta. João 17, verso 8, Jesus disse que as pessoas reconheciam que ele foi enviado. Olha o capítulo 12 de João. João 12, vamos ir fechando o raciocínio. João 12, 49, diz o seguinte: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Ok? Então esse texto diz que Jesus foi o enviado do Pai. Agora, João capítulo 6, João 6, versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então eles agora não só reconhecem que Jesus foi o enviado do Pai, como havia sido dito em Deuteronômio 18, 15, mas que ele é o profeta que deveria vir ao mundo. Mateus 21, vamos fechar aqui com Mateus 21, versículo 11, que diz: e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Lucas 24, 19 repete a mesma ideia. Então, o primeiro ofício que nós vemos aqui é o ofício de profeta. Jesus foi reconhecido como profeta durante o seu ministério terrenal de 3 anos e meio. O segundo ofício, sacerdote. Olhem comigo aí Zacarias capítulo 6. Então nós vamos ver que existe uma cronologia. Jesus foi considerado profeta, depois ele foi considerado sacerdote e por último rei. Então Zacarias 6, verso 12 diz: e fala-lhe dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar,
e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono, e concerto de paz haverá entre ambos os ofícios. Ou seja, os ofícios aqui seria rei e sacerdote. Então, Jesus seria o sacerdote. Olhem aí Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7 confirma a profecia de Zacarias 6. Hebreus 7,14 diz o seguinte: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdote. Então, Jesus não poderia ter sido sacerdote antes de ele inaugurar o seu ministério no santuário. Por quê? Porque existia ainda um santuário vigente. Capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, o qual o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes, que oferecem dons segundo a lei. Então, naturalmente, o texto está dizendo que Jesus só poderia ser sumo sacerdote no céu, porque aqui na terra, estamos antes do ano 70, então Jesus não poderia ser sacerdote no período em que o santuário aqui na terra estivesse em vigência. Entretanto, a partir do ano 31, ele inaugura o santuário celestial. Na sua morte, o véu rasga-se de alto a baixo, mostrando que ali se perdera a validade, né, dos rituais terrenos, e inaugurou-se assim o santuário celestial. Então, a partir do ano 31, com a morte e ressurreição de Jesus, ele deu início ao seu ministério no santuário celestial, assumindo assim o seu segundo ofício, que seria o ofício de sacerdote, ok? Vamos ver agora o terceiro ofício, que é o ofício de rei. Nós vamos perceber, segundo o Salmo 2,6, que fala que eu ungi o meu rei. Nós vamos ver que o título de rei sempre esteve expressamente presente na pessoa de Jesus, mas de maneira mais específica, objetiva, nós vamos ver que isto ainda vai acontecer no futuro, embora Jesus sempre teve à sua disposição o reino, ok? Então vamos lá. Vamos começar com Ezequiel 21. Ezequiel 21, e vamos ver essa interessante profecia aqui. Quando Jesus vai assumir o seu terceiro ofício como rei? Seria esta a pergunta. Ezequiel 21, 25 diz: e tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, aqui está se referindo ao príncipe ou ao rei Zedequias, o último rei da história da monarquia de Israel. Israel sofre 3 invasões, uma em 605, é deposto um rei, é colocado outro. Em 597, sofre uma segunda invasão. Na primeira, Daniel e seus amigos foram cativos. Na segunda, Ezequiel e mais algumas pessoas foram para a Babilônia. E a terceira invasão a Jerusalém, em 586, capítulo 35 e 36 de 2 Crônicas e o capítulo 24 e 25 de 2 Reis vai retratar essas invasões, assim como Jeremias 52. Na terceira invasão, em 586, Jerusalém é totalmente destruída, todo o restante do povo é levado para a Babilônia, e assim conclui-se o ciclo da monarquia em Israel, ok? E aqui nós estamos justamente falando desta profecia. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade, assim diz o Senhor Deus: tira a diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Aí o verso 27. Ao revés, ao revés, ao revés. Porei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence o direito. A ele darei. Interessante aqui que menciona 3 vezes ao revés, ao revés, ao revés. E depois deste terceiro revés, viria alguém que receberia a coroa. O primeiro revés foi Babilônia, o segundo revés, Medopérsia, o terceiro revés, a Grécia. E durante o 4º reinado, que seria Roma Imperial, Jesus nasce e recebe a coroa.
Olhem aqui o livro Profetas e Reis, página 451, que diz: o dia de ajuste final tinha chegado para o profano e ímpio príncipe. Tira a diadema, o Senhor decretou, e levanta a coroa. A Judá não seria mais permitido ter um rei, até que Cristo mesmo estabelecesse o seu reino. Ao revés, ao revés, ao revés, a porei. Foi o edito divino com respeito ao trono da casa de Davi. Ele não será mais até que venha aquele a quem pertence o direito, e a ele darei. E aí cita Ezequiel 21, 25 a 27. Então, Gênesis 49, verso 10, diz que Jesus reinaria em Siló. João 1,49 diz o grande príncipe, o Messias, que reinaria. E Daniel 7, 13 e 14. Eu quero ler esses dois versículos, porque são fundamentais nesse momento. Daniel 7, 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para todos os povos, nações e línguas os servissem, e seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Ok, muitas pessoas confundem e creem que Jesus recebe o reino neste momento, em 22 de outubro de 1844. Mas, na verdade, não é bem assim. Eu quero ler para vocês alguns textos do Espírito de Profecia, e eles vão deixar claro que não foi em 1844 que Jesus apossou-se do trono, embora ele tenha o recebido. Primeiros Escritos, página 55, diz: vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, 22 de outubro de 1844, para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus levantou-se do trono, e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas, porque não foram para o Santíssimo. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservaram os olhos fixos nele, ao deixar ele o trono, e levá-los para fora a uma pequena distância. Então ele ergueu o seu braço direito, e ouvimos-lo dizer com amorável voz: esperai aqui, vou a meu Pai, para receber o reino. E ele levanta e vai para o Santíssimo. Então Jesus foi para o Santíssimo para receber o reino. O mesmo livro, Primeiros Escritos, página 244. Foi mostrado-me o desapontamento dos discípulos quando foram ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Maria disse: levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Anjos disseram aos desalentados discípulos que o seu Senhor havia ressuscitado e iria diante deles para a Galileia. De igual maneira, vi que Jesus considerou com a mais profunda compaixão os desapontados que haviam aguardado a sua vinda, e enviou os seus anjos para dirigir-lhes a mente, de maneira que pudessem segui-lo até onde ele estava, no Santíssimo. Mostrou-lhes que a terra não era o santuário, mas que ele devia entrar no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de fazer expiação por seu povo e receber o reino de seu Pai. Isto aconteceu em 1844. Quero ler ainda para vocês o Grande Conflito 480. Estamos montando um raciocínio. Grande Conflito 480 diz o seguinte: a vinda de Cristo, menciona aqui Daniel 7, 13 e 14, a vinda de Cristo aqui descrita não é sua segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra como mediador. Então o reino vai ser dado a Jesus no final da sua obra como mediador. Ele recebe o reino do Pai. Ele tem este reino em suas mãos. Entretanto, vai lhe ser outorgado somente no final da sua obra como mediador. A página 416 do mesmo livro, O Grande Conflito,
tem um fragmento aqui. Só depois que terminar a sua obra como mediador, lhe dará Deus o trono de Davi. Primeiros Escritos, 280, eu fecho com este último texto, 280. Diz assim: cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estiver a ministrar no santuário, o juízo estiver em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Cristo recebera então o seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Os súditos do seu reino estavam agora completos. A parte final diz: cada caso estava decidido e cada joia havia sido contada. Então, no final da obra mediadora, no início do milênio, Jesus recebe então de maneira permanente o reino. E assim ele completa a inclusão do seu terceiro ofício, ofício de rei. Vamos avançar aqui para Hebreus capítulo 3 agora. Versículo 2, Hebreus 3, versículo 2, diz o seguinte: sendo fiel ao que o constituiu. Quem foi fiel? Jesus. Quem o constituiu? Deus Pai. Como também o foi Moisés em toda sua casa. Então, da mesma maneira que Moisés foi fiel em toda a sua casa, em toda a demanda, em todas as responsabilidades que lhes foi entregue, Jesus também foi fiel. Depois vocês podem ler Mensagens Escolhidas, volume 1, página 250. Vai falar sobre Deus designando Jesus como mediador. E também Gálatas 1:4 e Isaías 53:10, que vai dizer que Deus constituiu Jesus como o remidor da raça humana. Versículo 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então aqui aparece o nome de Moisés. E o objetivo aqui de Paulo é contrastar Moisés e Jesus e dizer que, naturalmente, Jesus é superior a Moisés. E eu quero corrigir uma informação que eu dei errada anteriormente, que eu vi aqui na minha nota. Moisés é mencionado 85 vezes, Abraão está em segundo lugar, mencionado 75 vezes, e Davi está em terceiro lugar, mencionado 60 vezes no Novo Testamento. Está aí a minha errata ao vivo. Bom, então o objetivo desse primeiro bloco, 1:6 de Hebreus 3, em primeiro lugar, o foco é mostrar que Jesus é igual a Deus, superior a Moisés, tendo um ministério que é infinitamente, vertiginosamente superior ao de Moisés. E segundo, mostrar que este ministério que Jesus havia inaugurado no ano 31, como diz Hebreus 8, 6 e 7, poderia aperfeiçoar permanentemente não só aqueles que buscavam os serviços do santuário, mas também aqueles que ali trabalhavam. Capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Interessante que nós sabemos que foi Jesus que edificou a casa. Então o texto aqui está chamando Jesus de Deus. Verso 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Ok, o que foi que Moisés anunciou? Hebreus 9, versículo 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou sangue, e aí segue dizendo. Então, o texto está simplesmente falando que tudo aquilo que foi colocado nas mãos de Moisés, ele foi fiel em fazer. Mas o que Paulo quer mostrar aqui é que aquele meio de comunicação com o seu povo, com Israel, era um tipo, era uma sombra, não era a substância. A árvore, por mais que ela projete uma sombra, ela não é a sombra. A sombra não é a realidade dos fatos. A árvore é a realidade dos fatos. A sombra é só uma evidência da existência da árvore. Então, a substância
do cerimonial judaico pautado no ritual do santuário, a sombra não era a substância era o modelo do qual esta sombra foi construída em 3D, perfeitamente refletia a realidade celestial. Entretanto, não era o modelo original. Assim como Moisés, sendo o legislador deste antigo pacto, desta antiga aliança, como vamos ver em Hebreus 8, Jesus era um antítipo de Moisés, ou seja, o antítipo é sempre maior do que o tipo. O antítipo é o original, é o cumprimento do tipo, ok? Vamos avançar para o versículo 6. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. 2 Pedro 2, verso 5, fala que nós somos a casa de Deus. Na verdade, nós somos o sacerdócio real. Agora, contextualmente, aqui em Hebreus 3, esta casa representava, a nação de Israel, onde Moisés era o legislador, mas Jesus era o fundador. Ou seja, Moisés era o mordomo da casa de Deus. Jesus era o dono da casa. O objetivo de Paulo nesses primeiros versos, de forma alguma, seria menosprezar a grandeza de Moisés. Tanto que o livro Patriarcas e Profetas, na página 476, diz que Moisés liderou um grande séquito no ano 31 para abrir as portas para receber o seu antítipo, ou seja, receber Jesus, um alto privilégio. Então Paulo não está querendo depreciar o grande homem que foi Moisés. Ao estudar esta biografia, como é mencionada no livro Educação, nós vamos perceber que Moisés foi um dos mais poderosos homens que caminhou sobre esta terra. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem justo, santo, o mais manso da terra, Números 12, 3. Entretanto, ele não foi maior do que Jesus. Jesus é soberano, assim como foi apresentado no capítulo 2, quando eu li aqueles textos mostrando que Jesus tinha duas naturezas, divina e a natureza humana. E a natureza divina de Jesus era pungente, tanto que ele ressuscitou da morte pelo seu próprio poder, não por sua natureza humana, mas por sua natureza divina. E o que Paulo quer trazer aqui é que o fato de Jesus ser superior a Moisés, e se Israel teve benefícios até aquele momento sob a legislação de Moisés, muito melhor seria estar sob a legislação de Jesus, que poderia salvar perfeitamente. Olhem só, Hebreus 9, esse texto aqui para mim é fabuloso, verso 15, que diz: e por isso é mediador Jesus de um novo testamento, de uma nova aliança, Hebreus 7, 22, para que, intervindo a morte, Jesus, para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, os chamados receberão a promessa da herança eterna. Ou seja, para existir a expiação completa do pecado que foi praticado antes do santuário celestial ser inaugurado, era necessário Jesus morrer. Ou seja, todos os pecados perdoados pela morte dos animais era uma promessa válida de perdão, era um cheque assinado, sim, mas isto só poderia ser uma realidade concreta se Jesus morresse. Ou seja, se Jesus não morresse para ratificar o antigo pacto e inaugurar o novo pacto, todas as pessoas que tiveram alcançado o perdão no antigo pacto receberiam de novo nas suas contas os seus pecados. Então, o ministério de Jesus, a sua morte, ressurreição e, mais importante, o início do seu ministério no santuário celestial, era a garantia, a concretização de que os homens do Antigo Testamento alcançaram plena absolvição dos seus pecados. Nós vamos encerrar por aqui para que não fique muito longo e na nossa próxima reunião nós vamos falar sobre a apostasia de Israel, que é um tipo da apostasia que acontecerá nos últimos dias, justamente nos dias em que vivemos. Eu agradeço a Deus por sua companhia, pelo carinho. Peço que, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E se você não ativou o seu sininho e curtiu o vídeo, que possa contribuir conosco fazendo assim também.
além de nos ajudar compartilhando estes vídeos, tá? O assunto principal ainda, que é o foco do livro de Hebreus, vai ser tratado a partir do capítulo 7. Até o capítulo 7, Paulo faz uma ampla introdução e quando avançarmos no capítulo 7, o assunto vai esquentar. Então, por favor, compartilhe esses vídeos com seus amigos. Eu agradeço a vocês pelo carinho e até o nosso próximo encontro. IAG, juntos avançaremos.